Olha, existe um motor secreto por trás de quase tudo que a gente faz online, e a maioria das pessoas nem faz ideia de que ele existe. Então hoje a gente vai abrir o capô e dar uma olhada no que realmente faz o nosso mundo digital girar. Pensa um pouco. O que é que o feed das redes sociais, o aplicativo do banco e aquela loja online que a gente adora têm em comum? Quer dizer, cada deslize no ecrã, cada transferência, cada compra, são mundos que parecem totalmente diferentes, mas eles partilham um segredo. A grande questão é, que segredo é esse? A resposta? Bancos de dados. É isso mesmo. Por trás de cada uma dessas interações tem um sistema ali trabalhando sem parar para garantir que tudo funcione direitinho, de forma rápida, segura e, o mais importante de tudo, super organizada. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para começar, vamos entender o quão essenciais essas estruturas são para quase tudo que a gente faz no nosso dia a dia digital. É só parar para pensar um minuto. Nas redes sociais, os bancos de dados guardam todos os perfis, as publicações, as mensagens. No e-commerce, eles gerenciam os produtos, os clientes, os pedidos. Nos bancos, protegem cada transação que a gente faz. Eles são literalmente a espinha dorsal digital da nossa sociedade moderna. Ok, mas qual é o grande problema que os bancos de dados resolvem, afinal? É simples. Eles trazem ordem ao caos. Pense numa montanha de factos soltos, desconexos. Eles pegam tudo isso e transformam em algo que faz sentido, em algo útil. E aqui está a diferença fundamental entre dados e informação. As palavras Ana e 28, sozinhas, são só dados brutos, não significam muita coisa, certo? Mas, quando um banco de dados entra em cena e organiza isso para dizer a Ana tem 28 anos, aí sim a gente tem informação útil. É essa a grande mágica da coisa. Então, de forma bem simples, um banco de dados é como se fosse um arquivo digital gigante e super organizado. É isso, um lugar onde cada pedacinho de dado tem a sua própria gaveta, tudo etiquetado, prontinho para ser encontrado em questão de segundos. Mas claro, não dá para construir um arquivo desses de qualquer jeito. Assim como ninguém constrói uma casa sem uma planta, a gente não constrói um banco de dados sem um plano. E esse plano, essa planta, tem o nome modelagem. E o processo de modelagem é super lógico, na verdade. Primeiro, a gente identifica o que precisa guardar. Clientes, produtos, o que for. Depois, a gente detalha as informações específicas de cada item. Nome, preço, essas coisas. Em seguida, a gente conecta os pontos, por exemplo, como um cliente se relaciona com uma compra. E, por fim, a gente desenha um diagrama visual de toda essa estrutura. É basicamente o projeto da nossa casa de dados. Ok, com a planta na mão, é a hora de construir. Vamos ver como esses projetos saem do papel e viram realidade. E para isso, existem diferentes estilos de construção e ferramentas, cada um perfeito para um tipo de trabalho específico. Basicamente, a gente pode pensar em dois grandes estilos. De um lado, temos o relacional, o famoso SQL. Pense nele como uma planilha super organizada, com tabelas, linhas e colunas bem rígidas. É perfeito para coisas como transações bancárias, onde a consistência é tudo. Do outro lado, temos o NoSQL. Esse já é mais como um sistema de pastas flexível, sabe? Onde dá para guardar documentos de vários formatos. É ideal para o caos de dados das redes sociais, com textos, fotos, vídeos, tudo mudando a uma velocidade maluca. Mas claro, para construir e gerenciar qualquer um desses estilos, é preciso uma ferramenta central. E essa ferramenta é o SGBD, ou Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Pense nele como o mestre de obras do software. É ele que dá vida ao banco de dados e supervisiona toda a operação. E existem alguns mestres de obras bem famosos por aí. No mundo relacional, nomes como MySQL e PostgreSQL são gigantes, super conhecidos. Já no universo mais flexível do NoSQL, ferramentas como o MongoDB e o Cassandra são as que dominam, e elas estão por trás de muitos dos aplicativos que a gente usa todos os dias. Muito bem. Agora que a gente já entendeu como eles funcionam, vamos dar uma olhada rápida na história deles para entender de onde vieram e, mais importante ainda, para onde eles estão nos levando. A jornada é simplesmente incrível. A gente começou com arquivos de papel, literalmente. Depois vieram os primeiros modelos digitais, que eram bem complicados.
Aí, nos anos 70, foi a revolução do SQL que trouxe organização para a coisa toda. Com a internet, tudo explodiu, e isso nos trouxe para a era em que estamos hoje, a era do NoSQL, da nuvem e da inteligência artificial. E toda essa evolução foi empurrada por um desafio monumental, o Big Data. É um volume de dados mas tão gigantesco e que chega numa velocidade tão alta que as ferramentas mais antigas simplesmente não conseguiam mais lidar com isso. Normalmente, a gente define o Big Data por 5 Vs. Primeiro, o volume, que é a quantidade absurda de dados. Depois, a velocidade com que eles são criados. A variedade, porque hoje temos texto, imagem, vídeo, tudo misturado. A veracidade, que é sobre a confiança que podemos ter nesses dados. E talvez o mais importante de todos, o valor, que é a nossa capacidade de extrair algo útil de todo esse ruído. E qual foi a solução para lidar com o Big Data? Uma combinação poderosíssima. A gente armazena todos esses dados na nuvem, de forma flexível, e usa a inteligência artificial para analisar tudo, para encontrar padrões que um ser humano sozinho jamais conseguiria enxergar. E é aí que a coisa fica transformadora. A inteligência artificial, a IA, se alimenta desses bancos de dados gigantescos para aprender, para identificar tendências e até para fazer previsões. Sabe como aquele serviço de streaming parece adivinhar o próximo filme que alguém vai querer ver? É exatamente isso. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, e bem importante. Com sistemas de IA, aprendendo sozinhos a partir da quantidade imensa de dados que todos nós geramos, a grande questão passa a ser: quem ou o quê está realmente desenhando a planta do nosso futuro? É uma pergunta que, por enquanto, fica no ar.